Nossa, meu, fala sério. Essa chegada do Thor em Wakanda, meu, é épica demais. Fala sério, meu. Bom, mas é o seguinte, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Malevogia. Eu sou o Malevogia e hoje eu vou trazer para vocês 8 curiosidades sobre o nosso querido Deus do Trovão, Thor. Então, bora lá conferir essas curiosidades. Bom, e para começar, já vamos trazer uma curiosidade no mínimo polêmica, né? Porque é o seguinte, não sei se vocês se lembram, mas o Thor, ele não participou do filme da Guerra Civil no UCM, né? E muita gente achou isso ruim, né? Porque ele é um dos super-heróis principais do UCM. E aí ficou aquele questionamento, ué, mas por que ele não participou? Eu vou explicar para vocês. O fato é que Thor é um herói baseado num deus, e isso com certeza iria trazer todo um desbalanceamento nessa briga. E é claro que o time que tivesse o Thor a seu lado sairia vitorioso, pois ele é um deus, ele é muito forte. É claro que eles também tiraram o Hulk da jogada. Por quê? Porque o Hulk é muito forte também. Então, o Thor e o Hulk ficaram fora de Guerra Civil, justamente por causa dessa diferença de força e poder com os outros heróis, o que é totalmente compreensivo. E aliás, foi feito um curta-metragem no qual estava mostrando que ele estava morando na Austrália e ele montou o Team Thor, né? Porque já que ele não participou da Guerra Civil, né? Ele mesmo montou a equipe dele junto com seu colega de apartamento Daryl. E esse vídeo, ele é engraçado e ele explica um pouco do porquê que ele não participou da Guerra Civil, né? E aliás, o Daryl, ele é bem engraçado nesse curta-metragem, né? E durante esse curta-metragem mostra a rotina do Thor durante os eventos de Guerra Civil. Ah, e uma coisa bem legal, o Daryl, ele aparece no filme Thor, Amor e Trovão. Vocês chegaram a ver ele lá? Ah, eu acho que não, né? Pois é, ele aparece como guia turístico em Nova Asgard, no qual mostra a Jane perto do martelo do Thor. Então assim, é um detalhe que apenas poucas pessoas notaram. E você sabia que durante a seleção dos atores para os papéis do primeiro filme do Thor no UCM, o ator Chris Hemsworth não era a primeira escolha para Thor, e sim o seu irmão Liam Hemsworth. Isso mesmo, quase que o Thor foi na verdade o irmão do Thor. Meio confuso, né? Porém, segundo o próprio Chris Hemsworth, ele só conseguiu o papel devido à rivalidade que ele possuía na época com o seu irmão. E uma outra coisa muito engraçada sobre esse fato é que até mesmo o nosso querido Loki, o ator Tom Hiddleston, quase não foi o Loki, e sim o Thor, pois originalmente ele fez os testes para o papel de Thor, e ele fez esses testes porque ele possui uma afinidade muito grande com o diretor do filme, né? Porém, durante seus testes, ele e o diretor perceberam que ele tinha muito talento para interpretar o Loki no caso. E eu vou dizer para vocês, hein, foi uma escolha certeira, pois o Tom, como Loki, ele é simplesmente perfeito. E uma coisa que já é de conhecimento geral é que para você interpretar um super-herói, seja na DC ou na Marvel, os atores passam por um intenso período de treinos pesados para ficarem fortes o suficientes para interpretar os seus papéis. E isso não foi diferente com Chris Hemsworth, que treinou durante 6 meses seguindo as instruções muito rígidas da própria Marvel. Porém, quando foram começar as filmagens do primeiro filme do Thor, ele havia ficado tão monstrão que simplesmente não cabia no uniforme do herói, tendo que reduzir a cadência de seus treinos para que ele perdesse um pouco da massa e conseguisse caber no traje do herói. Além disso, ele teve que usar uma peruca. É isso mesmo. Vocês acharam que esse cabelo lindo, cheio de L'Oreal do Thor era natural, mas não é não. Ele teve que usar uma peruca, já que seu cabelo estava curto demais. E de quebra, ainda pintaram as suas sobrancelhas. Pois é, disseram que pintaram para combinar com o cabelo, né? Mas assim, eu achei que não ficou nada legal, ficou muito artificial. Porém, do segundo filme em diante, o ator optou por deixar o seu cabelo crescer naturalmente e também não quis mais pintar as sobrancelhas, trazendo um ar mais natural ao personagem, né? O que na minha opinião ficou muito melhor, já que aquela sobrancelha pintada era horrível, meu Deus do céu. Ainda bem que tiraram isso, né? Olha só que legal essa curiosidade. Durante o primeiro filme do Thor, o personagem aparece usando um crachá com o nome escrito de Donald Blake. Porém, muitas pessoas devem ter perguntado, tipo, tá, e aí Malevogia, o que tem de mais nisso? Pois eu vou explicar pra vocês.
Donald Blake, originalmente nos quadrinhos, era o alter ego do Thor, e ele era um médico que havia encontrado uma bengala em uma caverna da Islândia, e a mesma o transformava em Thor quando ele batia essa bengala no chão. E é engraçado que durante o filme, além de mostrar o nome no crachá, durante uma cena na qual o Dr. Selvig consegue libertar o Thor após ele ser aprisionado pela SHIELD, ele diz que o Thor é seu primo Donald Blake. Então assim, muito legal que usaram essa referência dos quadrinhos no próprio filme do Thor, né? Tá vendo essa cena na qual o Thor joga uma caneca no chão com muita força e pede outra? Pois é, ela simplesmente foi improvisada pelo ator Chris Hemsworth, que conversou com o diretor, né? Dizendo que a cena seria melhor executada dessa maneira, pois ela teria mais impacto, mostrando as diferenças de cultura, né? Então assim, pra vocês verem, o susto que todos os atores levaram e todas as reações nessa cena foram totalmente genuínas, o que é muito legal, pois realmente as pessoas ficam assustadas, né? Do nada alguém joga uma caneca no chão, né? Então assim, imagina um cara grande igual o Thor, simplesmente jogando uma caneca do nada no chão e pedindo outra dose. Meu, se assusta, né? Então assim, foi uma improvisação muito bacana da parte do Chris Hemsworth. Ah, e aqui vai uma curiosidade para os fãs de anime, hein? Para os otakus. Você sabia que no trailer de Thor, Amor e Trovão, durante essa cena, a qual o Thor aparece desde criança correndo até ele se tornar adulto? Então, aposto que ninguém percebeu a semelhança com uma abertura de um anime, hein? Pois é, eu vou falar pra vocês, essa cena, ela foi inspirada numa abertura do anime Naruto. É isso mesmo, Naruto, pessoal. Dá uma olhada, compara as duas cenas e vê se não é bem parecido. Ah, e uma outra coisa bem bacana é que o menino que aparece correndo no primeiro take dessa cena é o filho do ator Chris Hemsworth. Eu achei isso muito legal. E continuando a falar de nepotismo, lógico, né, pô? Porque, né, pra você ter um emprego na Marvel, basta você ser parente de um dos atores da Marvel, né? Então, continuando, no final do filme Thor, Amor e Trovão, a garotinha aqui no filme é filha do Gorr, o carniceiro dos deuses, e é revivida pelo mesmo através de um desejo na fonte dos desejos do universo. E logo após, ela é adotada pelo Thor e aparece na cena final junto com ele, empunhando o rompe-tormentas. Então, vou falar pra vocês, essa menina aí é filha do próprio ator Chris Hemsworth. Então assim, eu já percebi, né, que nem eu falei anteriormente, que pra você ter um emprego garantido na Marvel, o negócio é você ser parente de algum dos heróis, viu? E pra fechar, vamos lá pra última curiosidade, hein? No filme Thor Ragnarok, cerca de 80% dos diálogos e piadas no filme foram simplesmente improvisados. Pois é, rolou um show de improviso dos atores, e isso foi uma escolha certeira do diretor Taika Waititi. E segundo ele, esse método deixa o roteiro bem melhor e as piadas mais naturais. E realmente no filme Thor Ragnarok, as falas e também o humor do filme é muito legal. A gente dá risada e se diverte muito com o filme. Não é à toa que é o meu filme preferido do Thor. Diferentemente, na minha opinião, de Thor, Amor e Trovão, que eu achei que as piadas elas se passaram um pouco e elas não ficaram tão naturais nem tão legais assim. E esse método de improviso de roteiro parece que dá certo mesmo. Afinal de contas, não é a primeira vez que ele foi usado nos filmes da Marvel. Pelo que eu me lembro, no primeiro filme lá do Homem de Ferro, lá no comecinho do UCM, o roteiro e as falas desse primeiro filme do Homem de Ferro, eles também foram muito improvisados. E foi um resultado muito legal, deu muito certo, fazendo a Marvel ser o que é hoje. Então eu acredito que eles precisam começar a ter mais esse improviso aí, que pelo jeito dá muito certo, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até o final. Espero que tenham gostado dessas curiosidades. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou!